Bom dia a todos os amigos e seguidores do Jornal da Cidade Online. Eu sou Emílio Kerber e estamos começando mais um Manhã de Notícias. Hoje, o Manhã de Notícias recebe a promotora Érica Figueiredo. Muito obrigado por falar com a gente, doutora Érica. Obrigada, Emílio. O prazer é todo meu. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é que muito se fala sobre a interferência de um poder no outro, que o Poder Judiciário estaria interferindo no Legislativo. O que compete a cada poder? Pois no caso Daniel Silveira, que eu acredito que seja em relação a isso que você está me perguntando, né? Qualquer quebra de decoro, qualquer atitude que ele tenha tomado, que tenha sido exagerada aos olhos dos demais parlamentares ou da Justiça, a Constituição é expressa. O artigo 53 prevê que nenhum deputado ou senador pode ser punido por suas opiniões, votos, palavras. Então, o que poderia acontecer no caso? O STF, os ministros se sentiram ofendidos pela conduta do deputado, pelas frases proferidas por ele, xingamentos, etc. O STF não poderia ter tomado a medida que tomou, não caberia prisão. O que caberia seria a análise pela Câmara e até mesmo a expulsão do deputado por quebra de decoro ou outra punição. Mas essa punição teria que partir do Poder Legislativo, que é o poder do qual ele faz parte e é o poder ao qual compete regular os atos parlamentares. Permitir que outro poder se imiscua nessa função é permitir que haja um abuso de funções, uma invasão de funções de um poder pelo outro. Bom, essa situação do deputado Daniel Silveira está muito polêmica, né? Hoje, às 17 horas, a Câmara dos Deputados irá votar a sua continuidade da prisão ou não. Aí eu pergunto também para a senhora, até que ponto vai a imunidade parlamentar de um deputado? Ontem mesmo eu estava lendo um posicionamento do ex-ministro Ives Gandra, um grande jurista que nós temos, um jurista muito experiente, já integrou as cortes, e ele dizia que tinha participado da confecção da Constituição de 88 e que ele tinha certeza absoluta que essa inviolabilidade, essa imunidade material, ela é absoluta. Dentro da esfera dos parlamentares, essa imunidade é absoluta. Não há como se limitar essa imunidade, dizer que certa coisa é cabível, outra não é, sem que se invada a esfera dos crimes de opinião. Então, essa inviolabilidade do que ele diz, ela é absoluta. Ela só pode ser punida como quebra de decoro dentro da esfera do poder legislativo. Ela não pode ser objeto de punição por um outro poder. Quanto mais pelo próprio STF, que, entendendo-se os ministros agredidos, um desses ministros que se sentiu ofendido figura como acusador, julgador e emite um mandado de prisão em flagrante, que é uma coisa que também não existe. Então, não pode haver essa invasão. Isso é uma forma de se ferir de morte à democracia, e a gente sabe que atitudes de poderes que vão começando a ferir a democracia nos seus pilares, elas são perigosas, elas atentam de uma forma brutal contra a democracia, e isso pode ser uma coisa que se torne um caminho sem volta. Então, é muito importante que essa preservação da divisão de poderes, essa tripartição de poderes, seja respeitada. Na democracia, esse é um dos dogmas essenciais para que ela funcione. Em todos os países em que a democracia foi atacada, ela começou a ser atacada assim, pela invasão de atribuições de um poder pelo outro. Bom, o procurador de Justiça e professor de Direito, Marcelo Rocha Monteiro, comentou: aluno meu que escreve na prova mandado de prisão em flagrante, tomam 0. Se há mandado, é porque não houve flagrante. Se houve flagrante, não cabe mandado. É isso mesmo, doutora? Pode explicar um pouquinho melhor isso aí para a gente? Claro, o pessoal que está nos assistindo?
professor Marcelo foi meu professor, né? É um grande jurista que nós temos aqui no Rio de Janeiro, um grande procurador de justiça, uma pessoa muito correta e muito inteligente. O que ele quis dizer foi o seguinte: a prisão em flagrante, ela exige que haja, como o próprio nome diz, flagrância. O que é isso? Ela exige que o crime esteja acontecendo. Determinados crimes, eles vão acontecendo no tempo. Por exemplo, fica bem fácil de você perceber, um sequestro. O sequestro não tem um ato só, ele se protrai no tempo. Durante o tempo em que a pessoa estiver sequestrada, se qualquer autoridade policial ou mesmo qualquer do povo, como é permitido pelo Código Penal e pelo Código de Processo Penal, fizer um flagrante daquele fato, vai encontrar o crime acontecendo. Nós não temos como dizer que o flagrante no sequestro é apenas o momento em que a pessoa for capturada, né, o sequestrado, ou é o momento em que se estoura o cativeiro. Qualquer momento em que esteja ocorrendo aquele sequestro é flagrante. Nos demais crimes, não. O momento do flagrante é o momento em que o crime está acontecendo. Então, o que acontece? Uma autoridade policial, ou um policial militar, um policial civil, ou qualquer do povo que veja um crime acontecendo, ele pode fazer uma prisão em flagrante e ele, então, vai dirigir essa pessoa presa à delegacia mais próxima e vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante. O nome é auto justamente porque ele é imediatamente após o flagrante. Nós temos dois tipos de prisão que não são em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Essas prisões, como elas são decretadas fora do momento em que o crime está acontecendo, não há flagrante, elas precisam de um mandado expedido por um juiz. Por isso nós falamos auto de prisão em flagrante e mandado de prisão temporária ou preventiva. Não haveria como ser expedido um mandado de prisão em flagrante de uma situação em que o agente não estava mais em flagrância. Por mais que se tenha forçado a barra e o STF tenha dito que, como o deputado gravou um vídeo, isso seria um crime continuado e o flagrante continuava acontecendo, eles não teriam como lavrar um mandado de prisão em flagrante, porque o simples fato dessa ordem surgir de uma autoridade julgadora já tira a flagrância do fato. O fato não estava acontecendo, tanto não estava acontecendo que a pessoa não foi presa por qualquer do povo ou pela polícia. Ela precisou de um mandado que teve que ser cumprido pela Polícia Federal na residência do deputado e o mais grave, à noite, no horário do repouso noturno, quando é proibido o cumprimento de mandados de prisão, preventiva ou temporária. Não sei se você costuma acompanhar essas prisões que acontecem. Pode ver, Miriam, elas acontecem às 6 horas da manhã ou ao decorrer do dia. Uma prisão por mandado não pode acontecer à noite. Somente as prisões em flagrante. E essa prisão não se tratava de uma prisão em flagrante, o deputado estava na casa dele, ele já tinha gravado e exibido o vídeo, ou seja, o momento de consumação do crime foi o momento em que aquele vídeo veio a público, e esse vídeo ele não continua se protraindo no tempo como um sequestro para se transformar num crime continuado. Isso não existe, né? Então, houve uma forçação de barra enorme, e foi por isso que o professor Marcelo disse que mandado de prisão em flagrante não existe, porque ele exige exatamente que o crime esteja acontecendo e seja flagrado, para que haja um auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial. E nada disso foi observado nesse caso. Não sei se ficou claro isso aí, mas eu acho sim que eu estou tentando explicar da forma mais didática para que as pessoas leigas entendam que não tem como fazer uma prisão em flagrante por mandado. Isso é impossível, né? Esse mandado ele pode gerar uma prisão temporária ou preventiva, que são prisões que são feitas para facilitar as investigações ou para impossibilitar que a pessoa destrua provas ou que ela ameace a vítima, se ela é uma pessoa que tem um risco de fugir, mas não porque ela estava em flagrante. Então, a próxima pergunta que eu vou fazer para a senhora, eu vou pedir para a senhora relacionar com o que está acontecendo no caso do deputado Daniel Silveira, porque Sim. Muita gente fala de ativismo judicial. Qual a raiz desse problema
e como combatê-lo dentro da lei? Vamos lá. O ativismo judicial, ele parte de uma premissa muito simples. Nós temos 3 poderes no Brasil. Em 2 deles, o executivo e o legislativo, os seus membros são eleitos pelo povo, né? Então, eles têm aí um passaporte, que é o voto do eleitor, que dá a eles o direito de agirem na administração pública ou na confecção de leis, legitimados, respaldados pelo voto popular. O nosso terceiro poder é o judiciário. Nesse poder não existe eleição para os seus membros. Nós fazemos concurso público, nós não exercemos um mandato, nós temos uma carreira com várias características, dentre elas a vitaliciedade, etc. E é justamente por isso que não cabe ao poder judiciário entrar na esfera dos demais poderes para emitir determinações, leis, decretos que invadam a competência do poder executivo e do poder legislativo. As pessoas que ocupam funções no poder judiciário, elas não têm um mandato popular, elas não foram eleitas. Então, elas só podem fazer com que a lei seja cumprida, mas elas não podem extrapolar os limites de suas funções, que são apenas de julgador, e começar a dar determinações na sociedade para as quais elas não foram eleitas. Então, quando a gente fala em ativismo judicial, é quando a gente vê por parte do Poder Judiciário que estão havendo atitudes, determinações, decisões que extrapolam essa esfera de julgar e entram numa esfera de regulamentar coisas na sociedade. E isso só é permitido ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, em que seus membros têm um mandato, em que eles foram eleitos para representar a população. Os membros do Judiciário não são eleitos, eles não podem representar a população em determinações públicas que atinjam as demais pessoas. Essa foi a grande discussão de atos praticados, determinações que vieram do Poder Judiciário durante a pandemia. Não cabia ao Poder Judiciário entrar em assuntos de esfera legislativa ou executiva, porque seus membros não foram eleitos para isso. Bom, e outra coisa que também tem chamado a atenção no caso da prisão do deputado Daniel Silveira é que, mesmo sendo deputado, ele foi transferido para um batalhão, onde ficam presos os policiais que cometem algum tipo de crime. Aí, do ponto de vista da lei, o deputado cometeu o crime? Eu acho que o deputado já foi julgado e condenado antes mesmo de ter um devido processo legal. Em primeiro lugar, ele foi preso em flagrante dentro do curso de um inquérito que corre desde 2019, nem denúncia existe nesse inquérito. É um inquérito dos atos antidemocráticos, ele vem sendo seguidamente alimentado por novos fatos, ele não gerou denúncia até hoje. Já há um relatório da Polícia Federal dizendo que não há crime a punir no curso desse inquérito, que ele deveria ser arquivado. Esse relatório foi ignorado e esse inquérito segue firme e forte, como eu escrevi ontem no meu artigo, lépido e faceiro, né, colocando cada vez mais pessoas, mais crimes, e ele não termina. É um inquérito sem fim que foi aberto no STF, que também não existe isso, com uma manobra que foi colocada ali pelo ministro Dias Toffoli para inaugurar esse inquérito, que ele disse que isso tinha ocorrido dentro da casa do Poder Judiciário, dentro do STF. Isso também não é verdade. E esse inquérito corre desde 2019 e dentro dele há uma série de atos que nós não reconhecemos como legais e como jurídicos. Um deles, essa prisão em flagrante desse deputado, ele foi mantido lá no prédio da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ontem, quando a audiência de custódia confirmou a prisão dele, foi removido para um batalhão da Polícia Militar, supostamente porque ele foi policial militar antes de ser eleito deputado. Mas, na verdade, não haveria nem como existir essa prisão em flagrante, porque não havia crime em flagrante pelo qual ele pudesse ser preso, e teria que ser um crime em flagrante inafiançável. Então, os 3 crimes pelos quais ele foi denunciado pela Procuradoria Federal são crimes cuja pena vai no máximo até 4 anos em cada um.
Eu até agora, eu acho que nem eu, nem muitos colegas e nem muitos cidadãos conseguimos entender qual é a dinâmica dessa situação. Para mim, o que parece é assim: criou-se uma situação que é uma aberração jurídica, que foi essa prisão, ficou-se com essa batata quente na mão e não se sabe. Bom, então tá, a audiência de custódia confirmou. Você vê uma audiência de custódia que é realizada pelo próprio STF, que foi a autoridade coatora que prendeu, está sendo a autoridade acusadora e está sendo a autoridade que preside a audiência de custódia. Para que não fosse o próprio ministro que presidisse a audiência de custódia, ele botou um juiz auxiliar. Mas a audiência de custódia, para perguntar se está tudo bem, se o preso sofreu algum abuso, é praticada pela própria autoridade que mandou prender essa pessoa. Então, assim, as aberrações, elas vão acontecendo, elas vão se desdobrando, justamente porque essa não é uma figura que tenha previsão legal. Isso foi uma coisa criada para essa hipótese, sem previsão legal, e agora eles não têm muito o que fazer. Aí teve que ter audiência de custódia, porque é prevista para os casos de prisão em flagrante, né? Tiveram que votar uma audiência de custódia, e depois da audiência de custódia tinha que mandar esse preso para algum lugar. E vai mandar esse preso para onde? Se ele é um deputado, ele não está com essa prisão referendada pela Câmara, aí resolveram que por ele ter sido PM antes de ser eleito, então tem que ir para o batalhão da PM. Então, você vai vendo que um erro originário, ele vai criando uma sucessão de erros em efeito dominó, e não tem como estancar isso. O único jeito de estancar isso é a Câmara hoje revogar essa prisão. Se vão cassar o mandato dele, se não vão por decoro, isso são outras argumentações e são deliberações que têm que ser tomadas lá na Casa Legislativa, da qual ele faz parte, sabe, Emílio? Mas isso não pode ser definido pelo STF, por uma prisão em flagrante que não existiu, por uma série de fatores que estão se desdobrando aí, porque no que não há previsão legal, você vai tendo que criar soluções ao longo do percurso. Então, eles estão criando as decisões ao longo do percurso dessa prisão, justamente porque ela não tem previsão legal. E agora, o que vai acontecer, se você me perguntar, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei o que hoje vai ser decidido na Câmara. Essa audiência está sendo adiada, ela já tinha que ter acontecido em 24 horas após a prisão, né? A gente está vendo aí, e se reúne presidente da Câmara com um, com o outro, e vai no presidente, vai não sei aonde, e diz que a democracia está preservada, vem o presidente da Câmara e do Senado falar na televisão que a democracia não está ameaçada, quando, na verdade, já tinha que ter havido aí essa sessão, já tinham que ter decidido sobre essa prisão. Então, eu não sei, se você me perguntar a previsão que eu faço, eu não tenho previsão a fazer nesse momento. O deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, ele deu uma entrevista para a CNN falando que, possivelmente, os deputados, por 300, 350 votos, devem manter o deputado Daniel Silveira preso. Agora vamos ver o que vai acontecer a partir das 17 horas, quando essa votação na Câmara começar. Aí é o que a gente está falando, né, desde o início. Desculpa, eu acho que eu te cortei. Não, pode continuar. Eles estão confundindo a quebra de decoro, que poderia gerar tão somente a expulsão do deputado do partido e a perda do mandato, com o que é passível de prisão. O que ele fez não é passível de prisão, ele é protegido pelo artigo 53 da Constituição Federal. Palavras, votos e opiniões, sem limitações. Né? Esse artigo ele é abrangente justamente para que não houvessem perseguições políticas com base em opinião. Agora, perder o mandato, ser expulso do partido, isso tudo pode ser votado pela Câmara como uma punição a ele, o que não significa que ele possa ser mantido preso, porque não houve uma situação de flagrância que justificasse essa prisão, e o crime não é um crime inafiançável, e não existe prisão por mandado. Então, são os três fatores que eu estou desde ontem pontuando. Eu não sei quem é esse deputado, eu nunca tinha ouvido falar nele, eu não concordo com o jeito que ele se manifestou, eu não o apoio, mas a prisão dele é ilegal. São coisas diferentes. Quebra de decoro é uma coisa, prisão é outra. Ele não pode estar preso, ele pode sofrer as punições pela Casa Legislativa, mas primeiro ele tem que ser solto, e aí a Casa Legislativa delibera, vai perder o mandato, vai ficar sem partido, mas ele não pode se manter preso pelo que ele fez. Isso não tem previsão legal, isso fere a Constituição,
fere o Código de Processo Penal e isso abala os pilares da democracia. Amanhã você pode estar aqui no jornal, eu posso estar aqui conversando com você, tem um mandado de prisão em flagrante para nós dois por crime de opinião. Isso não existe, né? Então, a gente está abrindo um precedente muito perigoso. E como a senhora vê a cobertura da imprensa no caso da prisão do deputado Daniel Silveira? A gente fala nos meios mais conservadores já há bastante tempo que a imprensa, infelizmente, ela tende muito para uma visão identificada com os progressistas, com a esquerda, né? É uma visão que a esquerda tudo, a direita nada. Por esse deputado ser identificado com a bancada bolsonarista, qualquer pessoa que se levante contra a prisão dele imediatamente é agredida pelos progressistas. Eu ontem fui chamada diversas vezes de bolsominion, de fascista e uma série de adjetivos fofos, né? Porque eu simplesmente sou contra a ilegalidade. Eu não sou a favor do deputado, eu não sou contra a punição dele por quebra de decoro, mas eu sou contra a prisão dele em flagrante, porque ela não tem previsão legal. Mas qualquer opinião que se levante contra uma ilegalidade que seja praticada contra uma pessoa identificada com a ala conservadora do governo ou com uma ala conservadora da sociedade, imediatamente sofre ataques da ala progressista. E a imprensa, infelizmente, não só no Brasil, mas essa é uma tendência mundial, a gente vê que nos Estados Unidos é a mesma coisa, na Europa também, a imprensa, ela forma a esquerda. E ela tem a tendência de publicizar, de deflagrar discussões bem acaloradas e sempre contrárias a qualquer manifestação mais conservadora ou de direita. Talvez, e isso eu disse ontem num comentário que fizeram no meu artigo e a pessoa ficou muito aborrecida, essa pessoa me perguntou, se esse deputado fosse do PT ou do PSOL, você estaria dizendo que a prisão em flagrante era ilegal? Eu falei, não, se ele fosse do PT ou do PSOL, ele não seria preso. E essa pessoa ficou muito aborrecida, né? Mas eu acho que é por aí, a gente tem visto e ouvido tantos outros ataques aí, até contra o governo, né? Vindos da esquerda, e esse governo que sempre foi acusado de fascista, de tantas outras coisas, esse governo não toma uma atitude como essa atitude do STF, né? Essa atitude extremada. E a gente não vê esse tipo de reação quando a ala progressista comete algum tipo de abuso, mas quando a ala conservadora comete, até mesmo uma voz que se levante contra o abuso, como a minha ou a de outros colegas, a do Marcelo, é imediatamente atacada, né? A votação lá no STF sobre a prisão, continuidade da prisão do deputado Daniel Silveira, teve um placar de 11-0. A senhora chegou a ver uma declaração do ministro Marco Aurélio se manifestando? Assisti. Aliás, foi tempo recorde, né? 44 minutos para os 11 votarem, foi realmente bem rápido. Pois foi bem. Eu acho que já começa pela unanimidade, né? Já é uma coisa muito perigosa. Nenhum deles disse que estava havendo um ataque à democracia e que a prisão em flagrante não cabia no caso, o que é uma coisa temerária, se todos ali estão defendendo a Constituição. E nenhum deles também comentou o artigo 53, que proíbe essa prisão por palavras, votos e opiniões. E eles são guardiões da Constituição Federal. Então, isso já é uma coisa complicada. Todos, em unanimidade, em menos de 50 minutos, chegarem a um veredito desses, também é uma coisa que salta aos olhos. Normalmente, os votos de cada um desses ministros, eles são longos, né? Eles vão, eles falam 2, 3 horas, eles leem uma série de coisas. Ficou parecendo, pelo menos para mim, e talvez para o leigo também, que aquilo foi combinado antes da reunião, eles decidiram, tanto que o ministro Marco Aurélio, ao final, disse isso,
que ninguém é bobo, que todo mundo vai perceber que foi combinado, foi mais ou menos isso que ele falou, né? Que, obviamente, foi combinado, mas que ninguém procurou ele porque ele não entra em conchavo, porque ele é juiz. Mas a gente viu o constrangimento ali no ar, né? Eles aceitaram e foi unânime, mas ninguém queria falar muito, ninguém queria comentar. Rapidinho acabaram com a reunião, uma reunião na quarta-feira de cinzas, um negócio inédito, né? Ponto facultativo. Então, realmente, Emílio, é tudo muito atípico nessa história, né? O Ronaldo Assis está comentando aqui, claro que foi combinado. O ministro Marco Aurélio disse no final, né, que foi combinado. O próprio Marco Aurélio disse. Nós não podemos afirmar, eu não estava sentada lá no meio dos 11, mas do jeito que aconteceu, né, fica muito claro que tem alguma coisa errada aí, né, algo de podre no reino da Dinamarca, né, no caso, isso foi combinado, e se eles são 11, e todos os 11 votos têm peso, esses votos teriam que ser justificados, né? Não poderia haver essa unanimidade. Eu não sei, eu acho que num colegiado, quando há unanimidade, ainda mais uma unanimidade numa prisão flagrantemente inconstitucional, nós precisamos parar para olhar para isso. É preciso falar sobre isso. É claro que é um tema bem delicado, mas essa prisão, ela realmente não cabia. Ela extrapola o que a Constituição prevê. E não haver uma voz que se levante ali, né, uma voz dissonante, é bem complicado. Nós estamos com uma boa participação aqui nas mensagens, o pessoal está muito participativo, e também estamos chegando já a 1.000 pessoas ao vivo. Que ótimo. Uma boa audiência para uma sexta-feira de manhã, onde tem muita gente que está trabalhando. Bom. A gente recebeu também aqui uma pergunta de um espectador nosso. Vamos fazer a pergunta aqui para a senhora. Vou pedir para a produção colocar novamente a mesma pergunta que eles tinham colocado aqui. A gente recebeu uma pergunta do Superchat. Eu pediria para a produção me ajudar a localizar a pergunta para eu poder passar para a senhora. Tá. E enquanto isso, eu vou falar também, fazer um comentário com a senhora. A senhora viu que o Bolsonaro não se pronunciou em relação a isso, e ontem ele tomou um café da manhã lá no Palácio da Alvorada, junto com o deputado Arthur Lira, e pelo que nós vimos na imprensa, parece que ele foi aconselhado pelo deputado Arthur Lira a não se pronunciar em relação a isso, para evitar um desgaste direto do Executivo com o STF. Porque esse desgaste já deve estar acontecendo entre o STF e a própria Câmara dos Deputados. Aí, o que a senhora achou dessa blindagem que ele recebeu? Eu acho, Emílio, que essa postura que os demais poderes estão adotando de não se desgastar com o STF é uma postura perigosíssima, porque já estamos aí testemunhando essa inconstitucionalidade. Se nenhuma voz se levanta, e já não se levantou nenhuma das 11 ali, né, no colegiado, e o STF é a Corte Suprema do país e é a Corte Defensora da Constituição, nós vamos recorrer a quem? Né? Rui Barbosa já dizia que a pior ditadura é a do judiciário. Se há, ainda além dessa ditadura do judiciário, essas decisões aí que estão acontecendo sempre, nós vemos crimes graves que deixam de ser punidos e outras condutas aí de crime de opinião, etc., sendo punidas com severidade. E não há nenhum outro poder que teria a função que justamente vem da tripartição dos poderes, de usar um sistema de freios e contrapesos, né? Olha só, você se excedeu aí, volta, dá um passinho para trás, você entrou na esfera do meu poder. Se os outros poderes se submetem e o próprio presidente da República não se manifesta, isso não vai acabar, isso não vai parar, né? Você imagina uma criança que toda vez que ela comete faz uma malcriação, comete um erro, né, faz uma coisa errada, os pais, ao invés de educá-la,
fingem que não estão vendo e não a punem. Essa criança, a tendência do seu comportamento é se agravar, né? E a mesma coisa tem acontecido com essa tendência dos outros poderes não quererem confrontar o STF para não criar uma crise institucional, para não criar uma crise nacional. Eu acho que essa crise ela já foi deflagrada. É preciso que se fale sobre isso. Eu acho que o cidadão médio ele já tem uma visão e um entendimento de que o STF está extrapolando. Nós temos aí juristas progressistas que estão justificando o que o STF fez, mas se você recorrer ao Código de Processo Penal e à Constituição Federal, você vai ver que isso é ativismo judicial. Não há previsão legal para o que foi feito. E o Poder Judiciário não tem membros eleitos que possam legislar. Tem que cumprir o que está escrito. E é preciso que haja manifestações nesse sentido por parte da Câmara, porque o poder que foi atingido aí foi o Legislativo, né? Esse deputado não é bem visto na Câmara, foi um dos comentários que foi feito. Não importa, ele é deputado, resolve na esfera da Câmara, mas não pode deixar um outro poder se miscuir nisso aí e criar um tipo de punição que não existia, porque amanhã ou depois pode ser qualquer um desses outros deputados ou senadores, né? É muito perigoso. Então, eu acho que não haver manifestação do presidente. O presidente sempre foi tão combativo com ilegalidades, ele tem que se manifestar, né? Não haver manifestação firme do legislativo. E falando de manifestação, nós recebemos também uma pergunta aqui no Superchat relacionada a isso, da Rosimeire Fernandes. Aí a pergunta dela: o ministro André Mendonça deve interferir diante de tantas ilegalidades jurídicas? Infelizmente, a situação que se criou ela é tão delicada que não há nenhuma previsão para um controle por parte da Justiça ou do ministro da Justiça à atitude do STF. O que nós podemos ter, e que eu acho que não vai ocorrer, é um limite que pode ser exercido pelo Senado sobre o STF. Mas não vejo por parte do Senado nenhuma movimentação para se posicionar face a essa ilegalidade, ou seja, o Senado, que poderia se valer do sistema de freios e contrapesos, não está se movimentando para dizer que o Poder Judiciário extrapolou. Então, não acho que vai haver, por parte do Senado, um posicionamento. Assim como não estou vendo por parte da presidência, que também seria o outro poder que poderia fazer uma ingerência, que é o poder executivo, né? A gente tem que ir nas cabeças de cada poder. O presidente no executivo, o Senado no legislativo e no judiciário é o STF. Então, se as cabeças dos outros poderes não estão se posicionando, o sistema de freios e contrapesos não vai operar. E se ele não vai operar, nada vai acontecer. É isso. Bom, nós tivemos aqui, nesta semana, uma entrevista fantástica do ex-deputado Roberto Jefferson. Quem não viu, tem que ver. Essa entrevista já está com mais de 500 mil visualizações. E ele falou que a prisão do deputado abre precedentes. Segundo ele, um dia Alexandre de Moraes pode mandar prender até o presidente da República. O que a senhora acha disso? Eu acho que o deputado Roberto Jefferson está certo. Nesse artigo que eu escrevi para vocês ontem, eu também escrevi isso. O precedente é perigosíssimo, né? O precedente ele é ilimitado. Se não há previsão legal e mesmo assim é feito, e depois ainda é referendado pela Câmara, se for referendado, né? Não há limite. Né? Assim, se você avaliar, Emílio, a história ela é cíclica, né? Na Alemanha de Hitler, o que a gente viu acontecer? Hitler ele foi tomando conta dos demais poderes, ele foi se imiscuindo em funções que não eram dele, ele foi se promovendo como o Führer, né, o salvador da nação. Ele foi aceito nesse papel, ele se cercou de assessores que eram devotados a ele, faziam tudo que ele mandava, e você sabe o que aconteceu na Alemanha, né? E a população, em certo momento, estava tão anestesiada e realmente achando que ele era o salvador da pátria,
que aquelas mortes, as prisões, as perseguições, 6 milhões de judeus assassinados em campos de concentração, e Hitler mandava passar filme nos cinemas dizendo que os judeus estavam em colônias de férias, né, ou em campos de trabalho durante 8 horas por dia para ajudar a nação, e a nação engolia aquilo, aceitava, e não havia nada que confrontasse a opinião do Führer, que era Hitler, e houve o que nós sabemos que aconteceu na Europa no meio do século XX. Caso não haja o freio de um comportamento que é absolutamente abusivo por parte de um dos poderes, como na Venezuela a gente está observando agora por parte do Poder Executivo, ele simplesmente fechou o STF, cassou juízes que eram de oposição, né? No Legislativo ele que determina o que vai ser aprovado como lei ou não, então é um sistema ditatorial e está acontecendo aqui do nosso lado, né? As pessoas estão comendo os próprios animais de estimação na Venezuela porque estão passando fome. Quando não há um freio, a tendência é que se estabeleça uma tirania. Nós podemos dizer que isso está acontecendo no Brasil? Não, acho que ainda não, mas um dos pilares da democracia com certeza foi atingido com essa decisão do STF, que não tem nada a ver com a pessoa do deputado, eu insisto. As pessoas que atacam o que a gente aponta como ilegalidade, elas se baseiam, mas você aceita o comportamento do deputado? Olha só, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de se legitimar uma prisão inconstitucional, independente de contra quem ela seja, ela é inconstitucional. É disso que nós estamos falando, por crime de opinião que não existiu. Então, se isso aconteceu contra essa pessoa, amanhã isso pode acontecer contra qualquer pessoa. Você me perguntou, pode acontecer contra o presidente da República? Pode. Pode. Ontem no canal do Alexandre Garcia, no YouTube, ele fez uma declaração muito interessante. Ele falou: quem os lobos vão comer quando acabarem os cordeiros desobedientes? Será que os lobos vão virar vegetarianos? Qual a opinião da senhora sobre isso? Eles vão começar a comer os cordeiros obedientes e os próprios lobos, né? Eles vão começar a praticar autofagia, vão começar a comer uns aos outros, né? Até que fique o chefe da matilha somente dominando a cena, né? É isso que acontece, né? E sobre a votação do deputado Daniel Silveira hoje na Câmara, como que vai ficar o papel da Câmara perante a sociedade e os outros poderes se o Congresso mantiver a prisão do deputado? Eu acho que vai ficar muito feio, né? Eu acho que a sociedade já está muito descrente do sistema de freios e contrapesos dos demais poderes com o Poder Judiciário. Já existe uma insatisfação crescente com várias atitudes que partem do Judiciário, que são consideradas ativismo, às vezes não só do STF, mas de outros juízes, né, de outros tribunais. Acho que isso só vai se agravar. E o papel dos políticos e a imagem que eles têm na sociedade, que já não é muito boa, poucos são os políticos que são identificados aí como políticos que fazem a coisa certa, políticos que pensam no povo, essa imagem vai ficar cada vez mais distanciada do que o cidadão médio vê no político. Eu acho que a insatisfação popular vai aumentar. A gente sabe que a insatisfação popular ela é uma outra fonte bem perigosa de tomada de poder, né? A gente sabe disso. E o ideal seria que não acontecesse. A gente vive numa democracia, mas tem acontecido muitas coisas que estão aumentando a insatisfação popular e não há um freio para isso, não há um limite. Acho que vai ficar bem complicada a visão que vai se fazer dos parlamentares, dependendo do resultado dessa votação de hoje, né? Vai ser bem complicado. Essa votação de hoje eu não costumo nem acompanhar muito noticiário, eu me informo pela internet, mas essa situação em particular, eu acho que ela está sendo uma coisa tão delicada para a democracia que desde quarta-feira eu tenho acompanhado muito de perto, sabe? E
participando hoje aqui com vocês, fiz um artigo ontem, porque eu percebo que ela pode ser realmente um divisor de águas perigoso. E talvez muita gente não tenha essa visão, mas eu tenho. Eu acho bem perigoso. Vamos ver o que vai acontecer hoje, às 17 horas, e os desdobramentos disso. O final de semana promete ter bastante notícia, bastante desdobramento. E já que a gente também está falando de situações ilegais, o governador da Bahia, Rui Costa, e o governador do Ceará, Camilo Santana, eles declararam toque de recolher nos seus estados. Como a senhora vê essa situação? Pois é, né? Assim, essa função, ela tinha que ser do governo federal, né? Porque o toque de recolher só pode ser decretado em estado de sítio, né? Ou em estado de calamidade pública federal. Mas como o próprio STF disse que cabia aos prefeitos e governadores legislarem, decretarem o que eles achassem cabível em situação de pandemia, abriu-se esse precedente que nós vimos o que tem acontecido no Brasil. Cada lugar se comporta de uma maneira, às vezes municípios limítrofes, se dá um passo para a direita, um município dá um passo para a esquerda, é o outro, e em cada um dos dois tem uma regra diferente, ninguém se entende, os governadores estão nesse Olimpo aí, decidindo a vida da população, a economia naufragando, o auxílio terminou, agora já se prevê um novo auxílio, isso vai ter que gerar aumento de impostos, porque não tem como financiar isso sem que isso impacte no orçamento, né? E a gente vê que cada cidade ou cada estado tem seu ditador, né? E é assim que a coisa tem se processado. Eu sou absolutamente contra isso. Já tive oportunidade em várias ocasiões de me manifestar, né, em artigos, em programas, e não importa muito o que a gente pensa, porque o que vale é o que aquele tiranete ali do local vai decidir. É isso que foi criado por essa decisão. Aí nós temos Desculpa interromper a senhora? Pode falar. Bom, aí nós temos duas situações. Em relação ao caso do deputado Daniel Silveira, se ele for solto, ele pode ser julgado pelo Conselho de Ética e cassado. Porém, se ele for preso, vai caber um habeas corpus? A senhora pode fazer uma análise das duas possibilidades? O caminho correto seria o relaxamento desse flagrante, que é ilegal, né? Que ontem nem foi convertido, né, em preventiva ou temporária. Eu achei bem curioso, assim, foi só mantido. Achei bem curiosa essa posição, porque na audiência de custódia você decide converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou temporária, né, que é para o curso das investigações, para que a pessoa não fuja, para que não ameace testemunhas, etc., ou se você não enxergar que há essa ameaça à sociedade, se essa pessoa ficar solta, esse flagrante precisa ser relaxado. Ou você converte em outro tipo de prisão, ou você relaxa o flagrante. Inesperadamente, essa prisão foi mantida e não se entrou em detalhes acerca da sua legalidade. O juiz auxiliar manteve. Então, agora, cabe habeas corpus? Creio que cabe, por uma prisão ilegal. Mas esse habeas corpus vai ser apreciado pelo Supremo. E se essa prisão foi mantida pelo próprio juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, e provavelmente esse habeas corpus vai ser negado, porque o Supremo é o órgão máximo, né? Então, assim, e se essa prisão continuar mantida, esse deputado recorre a quem? Se a Câmara não relaxar, eu acho que ele vai ficar preso. Vai ficar preso inconstitucionalmente, assim, né? Assim, como eu te falei, Emílio, uma primeira ilegalidade, ela vai gerando um efeito dominó de ilegalidades subsequentes para legitimarem a primeira,
que depois fica difícil da gente dar fim a isso. É igual aquele mentiroso, né? Primeira mentira colou, ele vai ter que criar várias outras mentiras para ele não se esquecer da mentira inicial, né? Para ele poder ir mantendo, assim. Então, eu não sei. Vai ter habeas corpus, mas vai ser infrutífero, né? Porque vai ser apreciado pela mesma corte que apreciou a prisão, por unanimidade, né? Bom, estou sabendo de uma grande novidade. A revista A Verdade tem uma colunista nova agora toda semana? É verdade, eu agora sou colunista da Verdade. Isso sim, a Alessandra me fez o convite, eu fiquei muito feliz, aceitei e vou colaborar com vocês aí semanalmente, porque acho que esses espaços, eles precisam ser ocupados, né, por pessoas que questionam muitas das coisas que têm acontecido e tentam criar alternativas através do que é justo, correto, bom, e fiquei muito feliz aí com o convite, vai ser um grande prazer contribuir. Nossa, a revista A Verdade, ela tem um formato bastante interessante, ela traz as notícias de uma forma descontraída com vários colunistas, e ela é semanal, toda segunda-feira às 15 horas, pontualmente, ela é divulgada e todo mundo tem acesso a ela. E é uma revista que é praticamente a única fonte de receita da revista, do jornal A Cidade. É a principal fonte de receita, porque o jornal da Cidade Online, ele não recebe recursos do governo, ele é uma mídia independente. Então, quem está nos ouvindo, não deixe de ter a oportunidade de ter acesso a uma revista como essa por apenas R$ 9,99, o preço de uma cerveja. Você tem acesso toda semana a um conteúdo amplo sobre todos os assuntos que estão em debate na mídia e assuntos que também não estão em debates na mídia, né? Então, não dá para deixar de assinar e você vai estar colaborando com a manter o Jornal da Cidade Online. Inclusive, só aceitei o convite por isso, porque o jornal é uma mídia completamente independente, não é vinculado a nenhuma rede de televisão, a nenhum órgão público, não recebe dinheiro do governo, então a gente pode agir da forma mais independente possível, se posicionando conforme o que a gente acredita, né? E agradeço muito pela oportunidade. Então, não percam a próxima edição da revista A Verdade, onde nós poderemos ter o privilégio aí de fazer a leitura de um artigo da promotora Érica Figueiredo, um artigo meu e de tantos outros colunistas aí do Brasil afora. Bom, doutora Érica, suas considerações finais. Emílio, eu acho que basicamente eu gostaria de deixar um alerta que esse é um momento bem delicado que a gente vive na democracia. Ontem até um amigo, Silvio Munhoz, fez uma publicação, ele é procurador de justiça no Sul, e ele fez uma publicação que havia 2 pilares, né, um homem com uma marreta derrubando um dos pilares na base, e um outro cara do lado falando assim, você acha que a democracia está sendo atingida? E o pilar quase caindo já com um rombo, né? E é basicamente isso que essa prisão e essa decisão do STF, elas estão fazendo com a democracia. Da mesma forma, hoje, a gente tem a chance de não atingir o segundo pilar com a decisão da Câmara. Se esse segundo pilar for atingido hoje, aí eu creio que realmente a gente vai entrar num momento bem complicado do sistema de tripartição de poderes no Brasil, porque vai estar existindo a supremacia de um dos 3 poderes, que é o judiciário, que não tem membros eleitos pelo povo na condução das coisas do país, né? Na condução da política, na condução da análise de uma série de fatos que são primordiais dentro da estrutura de uma república democrática. Então, acho que isso que eu gostaria de considerar é um alerta que nós precisamos deixar a respeito do que está acontecendo no país. Bom, eu agradeço muito a sua participação, agradeço a companhia de todos, tenham todos um excelente dia, um excelente final de semana e até terça-feira que vem aqui no Manhã de Notícias.
Agradeço a todos a oportunidade. Os que quiserem me seguir no Instagram, Érica R. Fig, Érica com K, e é um perfil aberto, vai ser um grande prazer. E muito obrigada, Emílio, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Você é um querido. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos.